Meninas, vocês sabiam que uma a cada 4 mulheres pode desenvolver um mioma na sua idade reprodutiva? E que um deles, o mioma submucoso, que é o mais interno, ele é 10 vezes mais perigoso que os outros? Eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindos ao meu canal sobre saúde da mulher. E hoje nós vamos falar sobre os 5 sinais mais perigosos que você pode apresentar quando tem um mioma submucoso. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você recebeu um diagnóstico de mioma ou você conhece alguém e está preocupada, desesperada porque teve o diagnóstico de mioma submucoso. Então, durante essa época que eu sou médico e formado, eu já vi vários diagnósticos de mioma em mulheres. Então, se você está procurando um vídeo sobre mioma submucoso, esse vídeo é para você. Mas aqui está uma verdade muito interessante, meninos. Nem todo mioma submucoso é sinônimo de problema e risco de morte. Existem alguns sinais sim que você tem que ficar em alerta, mas a maioria você pode ficar mais despreocupadas, desde que tenha algumas características que eu vou comentar. Mas às vezes o ginecologista acaba não comentando. Antes de começarmos, já deixa o like, não esquece de curtir, favoritar o vídeo, tá bom? Se você já teve algum tipo de sangramento anormal, ou seja, por mioma ou qualquer outra causa, deixe um comentário aqui embaixo, compartilhe conosco a sua história. O que é o mioma submucoso e por que ele é diferente dos outros miomas? Bom, vamos por partes, tá? Digamos que o útero da mulher é como se fosse uma casa, tá bom? O mioma submucoso, ele estaria exatamente no meio da sala de estar, bem no coração da casa. Então, o corpo da mulher tem 3 tipos, ou pode ter 3 tipos de mioma, que fica na parte de fora da casa, que fica no meio da parede da casa, tá? E que fica bem no centro da casa, no coração, na sala de estar, tá? Os miomas de fora é o subseroso, que fica fora da casa, o que fica bem no meio da construção, o intramural, e 3, o mioma submucoso, que fica na parte do endométrio, parte mais interna do útero, tá? O da sala de estar. Por que que o mioma submucoso ele pode dar mais sintomas que os outros de maneira geral? E por que que a gente considera ele mais atrevidinho, meninas? Porque ele fica mais em contato na sala de estar, ou seja, de um modo prático, na parte mais interna do útero, no endométrio. Então, às vezes, um mioma pequeno de 2 centímetros pode fazer muito mais estrago do que um mioma intramural ou subseroso de 10, 12 centímetros, porque ele estica a parte mais interna, a parede mais interna do útero, e com isso, um dos principais sintomas relacionados ao mioma submucoso é sangramento. Então, você pode acabar sangrando muito por ter essa parede mais do endométrio esticada que o mioma proporciona. Um dado interessante é que o mioma submucoso ele representa 5 a 10% da prevalência de mioma nas mulheres. Mas essa quantidade, essa quantidade de mioma submucoso é responsável por mais de 50% das causas de sangramento uterino anormal nas mulheres. Então, de maneira geral, o mioma submucoso é aquele rapazinho que faz sangrar a parede do útero. Danado ele. E aqui mais um ponto interessante, mas acredito que não seja novidade para vocês. Meninas, mulheres que têm mioma submucoso têm 3 vezes mais chance de desenvolver algum tipo de anemia mais severa durante a sua vida. Isso não é novidade porque o mioma faz com que aumente o padrão de fluxo da mulher mesmo fora do ciclo menstrual. Então, com isso, a mulher perde mais sangue e ela tem uma anemia ferropriva por causa disso. Então, não é novidade, mas só para vocês saberem que quem tem mioma submucoso tem mais chance de fazer a anemia, tá bom? Vale ressaltar também que o mioma submucoso pode interferir sim na gestação ou fertilidade da mulher. Nossa, doutor Pedro, por que se ele está associado ao sangramento? Porque como ele abaula, ele aumenta, estica a parede mais interna do útero, que é o endométrio, esse é o lugar da sala de estar. Também onde é a casinha do bebê, que é onde ele se implanta, o embrião gruda ali. Se o mioma está ali esticando essa parede, meninas, quer dizer que fica mais difícil do embrião quando for colar ali, ó, nidar. Ele não consegue porque está mais esticado aquela camada. Então, a chance de você não conseguir engravidar, maior chance de abortamento, a fertilidade da mulher, então, diminui quando você tem um mioma submucoso ali atrapalhando dentro do útero. Agora vamos falar um pouquinho sobre o tema principal do vídeo, os 5 sinais de alerta que você tem que se ligar
para você entender quando é perigoso você estar com mioma submucoso, tá? Primeiro, meninas, vocês têm que entender que existe uma diferença muito importante entre uma menstruação mais forte e um sinal de alerta em relação ao mioma submucoso. São questões completamente diferentes. O primeiro sinal, e mais perigoso, é o sangramento anormal provocado pelo mioma submucoso. Por quê? Eu chamo isso de tsunami de uterino, porque o normal você tem um sangramento, tem aqueles dias que você usa um absorvente a mais do que o outro, mas quando você tem muito sangramento pelo mioma, você usa absorvente noturno durante o dia e às vezes tem que trocar de hora em hora, meninas. Isso é extremamente perigoso, pois vai estar depletando tua condição de saúde, aumentando teu risco de anemia, colocando tua vida de maneira geral em risco pela perda sanguínea devido ao sangramento do mioma. Ah, doutor Pedro, mas como que eu vou saber quantos absorventes para saber se é um sinal de alarme ou se tá normal ou não tão preocupante? Simples, meninas. A conta que eu faço é a seguinte: se você faz o uso de mais de 7 absorventes, 7 durante um dia, ou precisa fazer alguma conta maluca de precisar colocar de 2 em 2 porque o fluxo é muito grande, é um sinal de alerta. Liga a tua anteninha que alguma coisa está errada. Por isso está perdendo tanto sangue. Não é para perder, não é normal. Procure ajuda. Um outro sinal é a presença de coágulos. Isso mesmo, meninas. Em alguns momentos você começa a eliminar muitos coágulos, maiores que de uma moeda. E isso não é um bom sinal também. Se você está eliminando coágulos, sinal de que existe sangue em excesso parado dentro da tua cavidade uterina, formando coágulos grandes. Isso pode indicar um sangramento uterino importante, por isso está formando coágulos. Então, se você está, vai tiver calcinha, vai tomar banho e sente a saída de grande quantidade de coágulos assim saindo, isso pode ser um sinal indireto de que você pode estar com problemas e o mioma pode estar sangrando ali e te atrapalhando. Vamos falar agora de um sinal mais importante ainda, que é o tempo de duração. O normal no ciclo menstrual da mulher, nós falamos de 3 a 7 dias de sangramento em média. Pode ser um pouquinho menos, tal, mas 7 dias o máximo. E é aquele sangue bem, num corrimento mais marronzinho em pouca quantidade. Quando você tem um mioma submucoso e você começa, doutor Pedro, eu estou sangrando 10, 12, 15 dias. Isso não é bom sinal, meninas. Será que não tem alguma coisa errada? Porque o normal é até 7, você está sangrando o dobro, mesmo que você não tenha escape depois do período de menstruação. Um período de menstruação muito excessivo, além de causar anemia, pode ser que esteja dando algum sinal de que algo está errado. Então, fique alerta com o tempo, o número de dias que você está sangrando, menstruando. Agora, vamos falar de um sinal que muitas vezes é ignorado pelas mulheres, que é o famoso escape, meninas. Isso, se você está tendo escape. Ah, mas escape, muita gente fala que é normal, que não tem problema, doutor Pedro. Que a resposta é não. Se você tem escape, alguma coisa está acontecendo. Por que teu sangue está escapando? Existem várias causas de escape. Mas se você tem um mioma e começa a ter muito escape, muito corrimento mais amarronzado no meio do ciclo, pode ser um sinal de alerta de que você está tendo problemas no padrão do seu ciclo menstrual hormonal. Então é outro sinal de alerta para você procurar atendimento e checar o que está acontecendo. E outro sinal que muitas vezes é ignorado pelas mulheres é a fadiga extrema. Muitas mulheres acabam ficando cansadas ao longo de 1 ano, 2, pelo excesso de sangramento, seja pelos sinais que eu falei previamente, e acabam nem se ligando que podem ter um mioma submucoso. Então, você está cansada, quando vai fazer um exame, então você às vezes não dorme direito, não come direito, está indisposta, não consegue fazer atividade física. Aí você vai fazer um exame, de repente está lá um mioma e você está com uma anemia ferropriva muito severa. Por quê? Provavelmente porque esse mioma está sangrando e atrapalhando o teu ciclo menstrual e hormonal. Um dado importante para vocês terem uma ideia, meninas, é que cerca de 60% das mulheres que têm um mioma submucoso faz anemia ferropriva. E a anemia ferropriva pode chegar a uma hemoglobina abaixo de 7, o que é péssimo. Aumenta a batida do coração, respiração, indisposição e coloca em risco de vida é, a paciente. Lembrando que uma hemoglobina boa para uma mulher é acima de 12 e abaixo de 9 já é preocupante, considerada anemia e precisa sim de tratamento e reposição. Abaixo de 7, transfusão de sangue. E vamos deixar um sinal bônus aqui. Os que eu falei antes são mais importantes, mas existe também a cólica.
Então, se você tem uma cólica intensa, principalmente perto do período menstrual, ah, doutor, mas pode ser endometriose? Pode, mas cólica intensa muitas vezes pode estar associada com uma diferença no volume, contração uterina com mais dificuldade, talvez alguma massa atrapalhando ali, e o mioma pode ser o vilão. Então, fiquem ligados que cólica intensa, precisando do uso de muito remédio para melhorar, também pode ser um problema. Vamos falar agora dos perigos reais de você ter um mioma submucoso e como que isso afeta o dia a dia de uma mulher na prática. O primeiro e perigo mais real que tem é você ter um sangramento muito forte que não se consiga parar. Ah, doutor Pedro, mas por que isso é perigoso? Menina, se você tem um sangramento muito forte por causa de um mioma, você pode sim é, acabar chocando tanto a pressão, que é o normal 12/8 ir lá por 5/3, tua frequência cardíaca lá em cima, e com isso você pode acabar morrendo. Então, o principal perigo de um mioma é fazer um sangramento excessivo na mulher e com isso você acabar morrendo. Já vi pacientes, teve paciente minha que teve sangramento com mioma que eu fui ver a hemoglobina dela estava de 4, muito baixo, risco iminente de vida. Então, o principal perigo que você tem por ter um mioma que sangra muito é você acabar tendo problemas com a sua saúde, tua pressão cair, você chocar e acabar falecendo. Então, liga o alerta, sangramento muito excessivo em mioma não é bom. O segundo perigo real é a sua fertilidade. Ah, mas doutor Pedro, eu conheço uma amiga que já engravidou com mioma. Sim, você engravidar com mioma é possível, mas o mioma ele atrapalha sim a anidação do embrião na parede do endométrio. Então, a fertilidade de um casal quando tem um mioma submucoso pode cair drasticamente, sendo que a fertilidade padrão é 20% ao mês de um casal sem nenhum problema. Quando você tem um mioma, essa fertilidade pode cair para 5% ao mês, mesmo com idade boa, sem problema no espermatozoide, a paciente ovulando. Por que isso? Porque ele é responsável até a 70% dos problemas de casais que têm mioma a não engravidar. Vale ressaltar também que o mioma, ele atrapalha até a fertilização in vitro. Então, mesmo que você tenha embrião e coloque lá, aquela parede do endométrio, por estar deformada pelo mioma submucoso, também pode acabar trazendo e dando dificuldade para um casal a engravidar. Então, segundo sinal de alarme que você tem de investigar para você conseguir ter um bebê, porque para tratar o mioma tem conserto, a gente já vai conversar, mas se você não fizer nada, você pode ter mais dificuldade sim. Um outro perigo que não é tão comentado, raro, mas acontece, é a degeneração do mioma submucoso. Nossa, doutor Pedro, como assim se degenera? O mioma ele fica sem irrigação sanguínea e ele acaba apodrecendo dentro do útero da mulher, porque ele fica sem irrigação, né? Então ele não irriga. Ah, isso é um problema, doutor Pedro? Claro que é. Quando você tem algo dentro do corpo vivo que deixa de receber sangue, ele apodrece, pode fazer sepse, infecção generalizada, você ter um choque séptico, uma dor na parte de baixo dentro do útero, parece uma facada na barriga, dói muito, febre, vômito, náusea, tontura, e você pode acabar perdendo a vida também. Então, complicação rara, porém real. Então, degeneração de um mioma é algo muito raro, mas quando acontece pode muitas vezes ser fatal para a paciente. E um dos perigos mais silenciosos em relação ao mioma submucoso é que o mioma submucoso, ele tem um crescimento silencioso, ele pode crescer 20% ao ano e com isso, mesmo que você não sangre, você pode acabar sangrando daqui uns anos quando ele crescer mais. Então, por isso o acompanhamento de um mioma submucoso é importante. Existem estudos que dizem que 3 vezes mais as mulheres que têm um mioma submucoso têm algum problema com ansiedade e depressão pelo estilo de vida, pelo padrão de sangramento, pela indisposição, anemia e falta de vontade de fazer as coisas. Tá bom? Então ficam aí alguns sinais de alarme e perigos que um mioma submucoso pode causar. E vamos para o momento mais importante do vídeo, que são os tratamentos dos miomas submucosos. O que que você faz para tratar um mioma submucoso? Qual que é a ação? Vamos lá. Se você está tendo algum tipo de complicação em relação ao seu mioma submucoso, eu oriento que você vá para o hospital rapidamente, corra, porque você não vai ficar esperar parar o teu sangramento para ir ver o que que você vai fazer. Assim que você começar a sangrar, usa muito absorvente, está aumentando o padrão, não perca tempo e vá direto para o hospital para uma avaliação. Primeira forma de tratamento e padrão ouro é o que a gente chama de esteroscopia cirúrgica. A esteroscopia cirúrgica é quando você entra com uma cânula, uma câmerazinha dentro do útero, pelo colo do útero, e você vê a camada do endométrio, e aí você consegue identificar essa
esse mioma, onde que ele está sangrando ali dentro, claro, com a paciente sedada, né, não é um exame que faz, sem sedação, é esteroscopia cirúrgica, e você já olha e já consegue tratar. Tem umas alcinhas que vêm junto com a câmera que você consegue puxar e cortar o mioma ali submucoso e já resolver o problema dele e do seu sangramento. A segunda forma de você tratar um mioma submucoso é você embolizar a artéria uterina. Parece até uma técnica de filme de ficção científica. Você entra com um cateterzinho pela virilha, então você não faz cortes, tal. Geralmente para pacientes que têm algum tipo de contraindicação é mais difícil operar. Você vai lá e faz uma embolização para o fluxo da artéria uterina do útero. Claro, isso vai fazer com que não haja mais nutrição do mioma? Sim, mas pode ser que você faça isso e tenha dificuldade para engravidar. Então essa técnica, ela tem algumas controvérsias. Então, você faz isso quando você já tem uma prole definida e você está tratando apenas por uma queixa, por exemplo, de sangramento importante. Existe também o tratamento medicamentoso, você usa progesterona como anticoncepcionais para tratar clinicamente ou estabilizar o crescimento do mioma nesse período, e você também pode reduzir o tamanho deles com algumas medicações que fazem com que isso aconteça. Um exemplo, o Zoladex. Então, diminui o tamanho do mioma e você avalia se consegue acompanhar clinicamente ou operar para fazer a ressecção desse mioma cirurgicamente. Às vezes a paciente quer engravidar e você faz a medicação para diminuir o tamanho, para dar mais condição de cirurgia, para daí você tirar o mioma. Tá bom? Existe também a ablação endometrial, isso para quem não quer mais engravidar, já tem prole definida, você entra com um esteroscópio igual da em vez de tirar o mioma, você pode tirar o mioma e tirar todo o endométrio da paciente. É o que a gente chama de ablação. Evita sangramento e também é uma forma de tratamento para quem já tem família e prole definida. O que eu digo para vocês, para encerrar esse vídeo, meninas, é que não existe tratamento único. Mulheres no MENAC, na idade reprodutiva, têm que ficar de olho com relação ao seu padrão de sangramento, tipo de mioma, se você tem alguma doença de base, e se alguma coisa mudar e que põe em risco a sua vida, é importante que você passe em consulta médica para resolver o problema. Não fique esperando, não converse com a vizinha. Vai e passe em consulta para você ser bem atendida e ficar tranquila. Se você teve alguma experiência em relação ao mioma ou sangramento anormal, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente conversar. Toda semana eu faço um conteúdo novo sobre saúde da mulher. Muito obrigado a todas, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, dar like no canal, curtir, compartilhar e semana que vem tem mais um vídeo. Até lá, meninas. Tchau, tchau.